no sábado eu esqueci totalmente de... Pronto. De gravar? Esqueci de gravar no sábado. Quer dizer, gravei na sexta, mas esqueci de colocar no YouTube. De tarde, no sábado, já tava me cobrando. Não, Pronto, mas agora tá pode ir. tranquilo. Pode ir agora, né? Pronto, perfeito. Eu fiquei na missão aqui, né, de falar um pouco com vocês sobre a lei da gravitação universal, né? Eu não queria que fosse literalmente uma aula, sabe? Porque eu não trabalho muito bem assim, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito mais e prezo muito mais também pela conversa, né? Eu gosto de conversar sobre o assunto para assim depois, né, começar a detalhar sobre ele e literalmente calcular, digamos assim. A lei da gravitação é um assunto que ele em si, né, a lei da gravitação clássica, ela é um pouco pequena, né, em relação até Newton, mas só quando você, tipo, começa a ver os assuntos que estão intrínsecos a ele, você vai perceber que tem uma série de assuntos que você pode falar e, tipo, literalmente se torna um assunto tão abrangente, e é maravilhoso para se conversar sobre. Então, né, antes de começar, aqui eu também queria pedir desculpa, né, obviamente, pelo problema que deu na sexta-feira. Foi um problema totalmente inesperado. Eu nunca tinha acontecido com o computador e literalmente ele travou, né, mas, né, fica aqui o meu pedido de desculpa para todos vocês. Em relação à apresentação, né, eu fiz aqui para vocês um sumário, justamente porque eu gosto muito de fazer isso quando eu vou apresentar algum colóquio ou alguma coisa assim do tipo, porque tanto me organiza, né, na hora de apresentar, quanto também provavelmente organize vocês, né, na hora de literalmente assimilar a questão do assunto. Então, no primeiro tópico, né, tem aí sociedade e religião versus a ciência, né? É um assunto que também é muito abrangente, mas não é o nosso foco, né? Eu queria falar dele justamente porque eu queria que vocês vissem, né, de certa forma, para quem não sabe, mais ou menos como que era essa relação da sociedade com a religião versus a ciência, justamente para que vocês tivessem um pensamento de como era na época. Eu quero que vocês cheguem justamente em uma questão de, digamos assim, um caminho, né? Desde o início mesmo até hoje em dia, né? Assim, mais ou menos no que eu posso comentar no pouco tempo que tenho. Então, para mim é um assunto muito útil porque vai literalmente mostrar isso tudo a vocês. Em relação às leis de Kepler, né? Eu não estou aqui para poder literalmente explicar todas elas. É também pelo motivo do qual eu quero que vocês fiquem percebendo de como que era aquela questão de visão, né? A visão do universo na época, a visão do nosso sistema solar, a visão que eles tinham mais ou menos, né, em relação à questão do universo, né? A questão ali do sistema solar e tudo mais. Então, as leis de Kepler, né, foi ali antecedeu um pouquinho ali a publicação da Lei da Gravitação Universal de Newton, né? Então é bem importante comentar um pouco sobre, para poder vocês terem essa noção, né? Como surgiu a ideia de gravidade, né? A gente está falando sobre a lei da gravitação universal, então falar um pouco sobre o início da gravidade, né? Da ideia da gravidade é algo que também é muito necessário, na minha opinião. Tem aqui, né, falando sobre a lei da gravitação universal segundo Newton e segundo Einstein. Eu não vou entrar em total detalhe, né, na de Einstein, porque o meu objetivo aqui de falar, né, na de Einstein é justamente para comparar com a de Newton, para poder dizer para vocês o que é que mudou, para dizer para vocês onde que mudou e tudo mais, e o porquê mudou também. Entende? É mais com o objetivo de, digamos assim, comparação do que literalmente um objetivo de explicação. Até porque eu acho que João Marcos vai explicar isso bem melhor também na próxima aula. Sobre a constante gravitacional também é mais ou menos isso. É um assunto que envolve Einstein, mas só que tem muita coisa, né, que envolve a constante gravitacional que mudou na visão de Newton. Então, é o mesmo objetivo, né, falar um pouco sobre a constante gravitacional, né, justamente para poder explicar para vocês o que foi que mudou, né, a diferença da época de Newton para a época de Einstein. Né, e, por fim, as considerações e os comentários finais, né, que não tem muito aí o que falar. Então, começando, né, falando um pouco aí sobre sociedade e religião versus a ciência, né, muita gente deve saber o quão era difícil, assim, ser cientista
ali por volta do século XVI, século XV, século XVII, nessa faixa, porque naquela época era uma coisa assim que a religião era muito intrínseca na sociedade, muito intrínseca mesmo, tipo, era uma coisa assim de outro mundo, porque literalmente a religião era usada para explicar basicamente tudo, né? E literalmente a ciência às vezes ficava um pouco de lado, né? Não era todo mundo, né? Mas a maioria avassaladora das pessoas, né, era baseada na religião, em opiniões próprias, em conhecimentos, né, que foram passados ali de família, né, ali pelos avós aos pais, dos pais aos filhos e assim ia. Então era muito mais baseado nisso, né? Você tira por ver assim, como por exemplo as plantações, né? O pessoal olhava para o céu, né? Tipo assim dizia, ou sei lá, vai ser uma época de chuva, né? Ou então tipo, vai chover, não é bom para plantar isso hoje, ou então não é bom de fazer isso hoje porque tal coisa pode acontecer, entendeu? Então tipo literalmente não era aquela coisa assim que era baseada em fatos, mas literalmente que era baseadas ali mais na opinião, naquele conhecimento familiar, naquela, né? E quando chegava a ciência, né, ali às vezes ia de encontro a esse conhecimento, né, literalmente às vezes as pessoas não aceitavam muito bem, né? Então, tipo, era muito difícil, não só para estudar e fazer ciência, quanto para publicar, né, a ciência no geral. Então, né, é o exemplo aí que eu usei para vocês da pseudociência, que é uma falsa ciência, né, assim, ao pé da letra. Eu não estou aqui para poder, né, conversar com vocês para dizer se é errado ou se é certo, eu só quero exemplificar para vocês, né, em um exemplo mais próximo, assim, do nosso dia a dia, que seria justamente essa questão aí dos signos, a questão da Terra plana, né, para poder mostrar para vocês um pouco como é que é, né, esse pensamento fora da ciência, né, apesar, né, da astrologia ser ali um, algo que se baseia em constelações, posições relativas dos planetas e do Sol em relação a essas constelações e tudo mais, não é algo que, assim, literalmente é um fato, né? Não é algo provado cientificamente, não tem argumentos científicos para poder provar que realmente essa posição, essas constelações, literalmente estão ali e elas alteram, de certa forma, o comportamento das pessoas em relação, né, à vivência delas. Da mesma forma, né, a Terra plana. A Terra plana é algo assim que, apesar dos fatos, apesar dos estudos, apesar dos números, ainda tem gente que apresenta fatos contrários, ainda tem gente que apresenta opiniões contrárias, ainda tem gente que acha que realmente é algo que, literalmente, assim, é uma invenção, né, a Terra ser esférica, assim, ou quase esférica no caso, e literalmente vai de encontro a isso. Então, eu repito, eu não estou aqui para poder falar, né, qual é que é certo, qual é que é errado, até porque, no exemplo da astrologia mesmo, né, já teve um tempo em que a astronomia e a astrologia, né, andaram juntas, né, e se separaram no decorrer do tempo, porque a astrologia focou muito mais nesse conhecimento de comportamento e tudo mais, e a astronomia, né, escolheu evoluir mais o pensamento, né, se tornou literalmente uma ciência, né, que era falseável, que era literalmente algo ali que queria acrescentar. Então, é mais ou menos isso que eu queria, né, falar para vocês sobre essa questão, né, da pseudociência, sobre a questão da opinião, sobre a questão da religião, que sempre foi algo muito forte. E até tem um exemplo com Einstein, inclusive, que eu vou até comentar para vocês depois, né, para poder vocês verem o quão isso era realmente bem forte. Tem aqui, né, as leis de Kepler, né, que foi aí do período de 1609 até o 1619, né, a primeira lei que diz que os planetas descrevem, né, as órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. O que é que isso quer dizer? E eu quero que vocês foquem mais nessa lei, justamente por quê? Porque antigamente, né, se tinha nesse período aí, né, digamos assim, pré-Kepler, né, pré muita coisa, digamos assim, que existia uma visão em que ah, tinha a visão geocentrista, né, também que a Terra era o centro, né, de tudo, e tinha a visão também de que, apesar de o Sol ser o centro de tudo também, tinha ali aquelas órbitas perfeitas, né, e, tipo, com a primeira lei de Kepler, você vai perceber que a visão de universo não é mais com a Terra no centro, não é mais com órbitas perfeitas ao redor do Sol.
o Sol está no centro, os planetas giram em torno do Sol e os planetas giram em elipses, né? Não giram aí literalmente em órbitas perfeitas. Aqui vocês podem ver que está representando aqui o afélio e o periélio. Essa imagem aqui foi a melhor imagem que eu achei, e aí tinha esses nomes aqui. Então, só para explicar mesmo, o afélio é quando o planeta está um pouco mais distante do Sol, né? E o periélio é quando o planeta está um pouco mais próximo. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham, a visão de universo que provavelmente Newton tinha naquela época, né, de que o Sol estava no centro, de que o planeta girava ao redor do Sol em elipses e tudo mais, e é mais ou menos isso. A segunda lei, né, fala que o raio liga um planeta ao Sol, descreve áreas iguais e em tempos iguais, né? É mais uma lei, tipo, vocês já devem ter estudado isso no ensino médio, né? Não tem muito objetivo de eu ficar explicando ela aqui, porque não tem muita continuidade para o nosso assunto. Né? E a terceira lei, né, fala que o período, né, que o planeta demora para poder dar uma volta, né, ao redor da sua estrela, né, ao redor do Sol, no nosso caso, ao quadrado, dividido pela distância do planeta até o Sol, né, ao cubo, é igual a uma constante. Isso foi utilizado, né, para a gente poder conhecer aí os dias, né, de translação, esse tipo de situação, os dias de translação de outros planetas e tudo mais. E é algo bem importante para poder vocês, né, terem em mente. Perfeito. Agora que começa realmente a incluir Newton na história, né? Tipo, com como surgiu a ideia de gravidade, né? Literalmente como que, né, naquele período e tudo mais que não existia assim, digamos, uma definição concreta para a gravidade, né? Como que surgiu essa ideia, né? De onde surgiu, como surgiu, por que surgiu, né? A história de Newton, né, que foi a que eu coloquei na foto, representa, né, um período em que Newton estava estudando em Londres, né, e ele não estava, digamos assim, podendo estudar porque a universidade estava fechada por causa da peste bubônica. Né? E esse período em que a universidade passou fechada, Newton foi passar uns tempos, né, estudar também na fazenda da família dele, né, porque Newton era uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né, Newton, apesar de ser ali uma pessoa, né, bem introvertida, uma pessoa que não gostava muito de se expor, não gostava muito de sair, esse tipo de coisa, era uma pessoa super centrada, né, então ele realmente utilizou aí esse período, né, que estava passando na casa da família dele, não só para poder desenvolver, né, a ideia de gravidade, mas sim para poder também desenvolver os cálculos, né, diferencial e integral. Né? Para quem não sabe, ele foi um grande percursor nessa parte também. Então, né, a história conta que um dia qualquer, né, nessa fazenda da casa da família dele e tal, ele estava embaixo de uma macieira, né, e a maçã acabou caindo na cabeça dele. E ele se perguntou, a maçã caiu na minha cabeça, aí foi lá e surgiu a ideia da gravidade. Né? Outras pessoas dizem que ele estava observando a janela do quarto dele, mas, enfim, é só uma história. Né? Se fosse basear realmente em fatos, né, a ideia de gravidade surgiu justamente por causa da dúvida de, por exemplo, você ter um objeto e esse objeto cair. Por que que o objeto caiu? Né? Ou então, quando o objeto cai no chão, por que que o objeto fica no chão? Né? Tipo, tem essa ideia. E, às vezes, assim, pensavam até mais alto, né? Por que que os planetas ficam em órbita? Por quê? Né? E aí, tipo, tinha essa dúvida, tinha esses questionamentos, entre outros também, e, tipo, foi aí que foi se moldando uma ideia de gravidade que, para Newton, foi muito mais parecido com uma força, digamos assim, sabe? Literalmente falando, uma força, né? Como tem aqui a representação, né, da equação que eu botei aqui para vocês, uma imagem bem autoexplicativa mesmo, né, que o F representa a força de atração entre os corpos, né, de massas M1 e M2, né, a igualdade, a constante gravitacional, que ela serve muito mais para corrigir, né, e deixar realmente igual essa equação, né, e multiplicada pelo produto das massas dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. A gente pode tirar muitas conclusões a partir dessa equação. Né? Dentre elas, justamente o fato de que um corpo,
quando ele tem uma maior massa e está interagindo com outro corpo que também tem uma massa grande, consequentemente, a força, né, tende a ser grande, né, entre eles. Ou seja, quanto maior for a massa desse corpo, maior vai ser a força de atração que ele vai ter em relação aos outros corpos, né? Mas só que, se você observar também, tem aqui ó, a divisão pela distância ao quadrado. Então, a força que vai ser gerada, né, de um corpo em relação ao outro, nesse caso, não vai depender só da massa dele, vai depender também da distância, porque não adiantaria um corpo ser muito, muito grande, muito, muito denso, muito, muito pesado, e, tipo, literalmente está uma distância tão grande, mas tão grande, que a força iria se tornar insignificante. Ela não deixaria de existir, tá? Só para deixar claro mesmo, porque tem gente assim que diz, não, tá tão longe que a força é zero. Tipo, não, tende, apesar de ser, né, um valor tão irrisório, um valor tão, tipo, pequeno, ela não pode deixar de existir, né? Porque essa equação aqui não zera. Então, literalmente é isso. A força que o corpo 1 exerce no corpo 2 é igual à força que o corpo 2 exerce no corpo 1, né, que é igual à constante gravitacional multiplicado pelo produto das massas dividido pela a distância entre os corpos. Mas aí existe uma dúvida, né, uma dúvida assim que realmente, né, eu estudei quando estava estudando, né, eu vi uma pessoa perguntando e tudo mais, sim, mas e o que é que se uma força em relação a um, em relação ao outro é igual, por que que ao invés de, por exemplo, quando eu deixar uma maçã cair, né, a maçã vai até a terra e não a terra que vai até a maçã? E eu fiquei pensando, né, um momento eu disse, pô, essa pergunta é um pouco absurda, né, mas aí eu fiquei pensando e fiquei, cara, como assim, né? Tipo, perguntando e arrumando uma justificativa para isso, né? Mas só que se você parar para perceber, né, a massa do planeta é tão grande, mas tão grande comparada com a da maçã, que visualmente para a gente, né, literalmente a gente só consegue observar a maçã indo até a Terra. Né? O movimento que a Terra faria em relação à maçã é tão insignificante que não dá para se observar. Então, literalmente, quando a gente tiver, né, no nosso dia a dia, que a gente tiver aí vendo as coisas caindo, vendo as coisas ficando no chão, essa força, né, segundo Newton, que atraía, né? A Terra atraía esse objeto até o chão. E quando o objeto permanecia no chão, era consequência dessa força também. Assim como a gente, né? Quando a gente está no chão, a gente está em pé, a gente não está flutuando, é justamente por consequência dessa força. Newton pensava desse jeito, né? Quando publicou aí o seu estudo. E literalmente também tem uns pontos que eu tenho que ressaltar, né? Para quando eu for falar de Einstein, explicar para vocês o que foi que mudou, né, que para Newton essa força era uma força instantânea. O que, que eu quero dizer, né, com essa força instantânea? Era que, literalmente, para Newton, se existisse um corpo que estivesse interagindo com outro e um desses corpos sumisse, a força sumia instantaneamente. Entendeu? Tipo, literalmente, tá aqui, ó, dois corpos, e esses dois corpos um some, literalmente a força some, entendeu? É literalmente algo que depende dos dois corpos para poder existir. É algo literalmente instantâneo. E também, né, outro ponto que eu queria falar para vocês, além dessa questão da força ser instantânea, né, era que para Newton, né, e para a maioria dos pensadores aí, físicos, estudantes e cientistas daquela época, o universo era estático, sabe? Que vai servir para poder falar um pouco mais para vocês depois sobre a questão da constante gravitacional, né? E eu queria que vocês salvassem isso na memória de vocês. Literalmente, que a força, né, de atração gravitacional para Newton era constante, não, era instantânea, e, né, essa outra questão do universo ser estático. Então, né, eu peguei uma imagem aqui para vocês só para representar mesmo e explicar para vocês, né, o nosso valor aproximado, né, de 9,82 metros por segundo ao quadrado, que é através dessa equação, né, a gravidade, que seria a força, segundo Newton, é igual a constante gravitacional vezes a massa do nosso planeta, que no caso é a Terra, dividido, né, pelo raio ao quadrado. Né? Aí, tipo, você vai ter aí todos os números e tudo mais, e você vai chegar aí na força, né, da gravidade, que no caso seria 9,82 metros por segundo ao quadrado. E aí, né, depois de um tempo,
começou a perceber, entendeu, que o estudo de Newton tinha algumas coisas em aberto, digamos assim. E aí, né, surgiram, né, obviamente, outros cientistas, outros pesquisadores e tudo mais, que surgiram para poder refutar, né, a ideia de Newton. E essa ideia de Newton, né, foi refutada por Einstein da seguinte forma, que a gravidade, ela não seria uma força, ela seria uma curvatura no espaço-tempo. E aí, tipo, que entra algo assim que é muito complicado e que, tipo, tem assim, nem mesmo a gente consegue explicar assim de maneira concreta e exata, né, assim, o que realmente se trata, né? Até as pessoas que realmente focam o estudo nisso, porque a ciência não é exata, entende? E, tipo, é algo bem complicado, é algo que não dá para literalmente visualizar, né? E então, imagina só, com aquilo tudo que eu falei para vocês sobre a questão da sociedade, a questão da religião e tudo mais, aquele momento em que todo mundo estava ali com um pensamento muito focado em, tipo, na sua opinião, no que você acha, surgir algo assim, entendeu? Que literalmente tirasse de órbita toda aquela questão de pensamento, toda aquela linha de raciocínio e tudo mais daquelas pessoas e, tipo, apresentou algo completamente diferente, né? E aí tem, né, a lei da gravitação universal, segundo Einstein. Explicando, né, um pouco a grosso modo. Não, calma, rapidinho, deixa eu só. Bom, continuando. Explicando a grosso modo, né, como seria essa lei da gravitação universal, né, segundo Einstein, né, aquele lance da curvatura do espaço-tempo que eu falei para vocês e tudo mais, né, seria literalmente como se fosse uma luna. Vocês observam aqui é uma luna em uma forma de quadrado, né? E literalmente tem três bolinhas com pesos diferentes. E o que é que vocês podem imaginar? Que essa bolinha aqui, consequentemente, deve ter a massa maior, né? E ela, por consequência também, né, gera uma curvatura maior no espaço-tempo. Você pode ver que ela está mais funda do que essa e essa está mais funda do que essa. Né? Isso representa que justamente a densidade dela, né, é maior do que essa e a densidade dessa laranja é maior do que a densidade dessa vermelha. Então, né, o que é que seria essa questão da gravidade para Einstein? Né? Não seria uma força, mas o que ele diz é que a massa tenderia a seguir o movimento dessa curvatura. Né? E como é que eu posso explicar isso para você? Né? Literalmente, você exclui essa bolinha laranja e exclui essa bolinha vermelha, deixa só a amarela. Você vai perceber, né, que quando você colocar essa bolinha amarela, é, vai ter, sim, a profundidade que ela vai fazer no pano, mas se você colocar essa bolinha laranja um pouco mais próximo, assim, dessa bolinha amarela, você vai perceber que essa bolinha laranja vai tender a descer, né? Tender a ir de encontro com a bolinha amarela. E é justamente isso, né? A massa da, do planeta, da estrela, do quasar, vai ditar, né, essa profundidade que o planeta vai fazer, né, na linha do espaço, na, no pano do espaço-tempo, digamos assim, e, né, o espaço-tempo vai ditar, né, a curvatura, no caso, vai ditar o movimento da massa. Então, ou seja, deixou de ser uma força, né, para ser algo que a massa tende a fazer, entendeu? Literalmente, ela tende a cair, né, e ir de encontro a essa bolinha amarela, porque a bolinha amarela tem uma curvatura, né, maior do que a bolinha laranja. Da mesma forma que se você colocar essa bolinha vermelha aqui no meio das duas, você vai ver que a tendência da bolinha vermelha é justamente descer até a bolinha amarela, né? E você vai perceber isso, né, por causa do, digamos assim, da quantidade de massa que a bolinha amarela tem. Né? E você tem uma ideia aí que é um pouco semelhante com a de Newton, né, em relação à massa. Quanto maior for a massa, né, maior vai ser essa força, digamos assim, de atração de um corpo ao outro.
Então, tem alguém que quer falar algo? Eu escutei o microfone bem, não sei se... Acho que não, pode continuar. Não, né? Perfeito. Eu esqueci até de falar também, né, que eu não estou observando o chat porque no meu computador ele está literalmente no slide. Então, tipo, se tiverem alguma pergunta, né, e forem fazendo no chat, se Lucas puder, tipo, escrever para mim, porque eu realmente não estou vendo. Mas se alguém fez alguma pergunta, alguma Beleza. coisa assim do tipo e Não se não preocupe não. visualizei, A perfeito, não é gente porque fala. eu estou ignorando, não é porque eu literalmente não estou vendo. E aí, né, tem essa semelhança, né, com as ideias de Newton, justamente porque, né, essa questão da massa, né, que gera essa curvatura maior, faz planetas menores, no caso, tender a ir de encontro. Né? No caso, seria essa força, quando na verdade é essa questão de curvatura. Então, né, com a publicação aí da teoria da relatividade, né, de Einstein, em 1915, né, no estudo dele, ele, né, encontrou aí a questão da equação, né, que eu também não vou, tipo, ficar detalhando para vocês a equação, porque não é sobre o assunto, como eu falei para vocês, é só uma questão de comparação mesmo, para poder falar para vocês a diferença, né, na época de Einstein e na época de Newton. Então, logo depois, né, a questão da influência, né, de crença, de pensamento que eu falei para vocês, né, fez com que Einstein criasse essa constante gravitacional. E para que serve, né, essa constante gravitacional? Na teoria, ela serviria para poder mostrar, né, que o universo seria estático. E por que isso? Né, justamente porque naquela época, né, não só Einstein, como vários outros cientistas e tudo mais acreditavam nisso, do universo estático. Assim como Newton também acreditava, se eu não me engano. E, tipo, literalmente pesou, entendeu? Apesar do resultado da equação dele estar ali demonstrando que, de certa forma, o universo estaria em uma determinada expansão, né? Ele foi ali com a sua crença e, tipo, literalmente, né, quis, digamos assim, consertar, né, a equação, acrescentando a questão da constante gravitacional. Então, tipo, né, aquilo tudo que eu falei para vocês do início, né, a questão da influência da crença, a influência da religião, a influência da opinião, de tudo isso, né, fez com que, né, uma pessoa que literalmente fazia a ciência, né, estudava a ciência e tudo mais, né, meio que refutasse a própria ideia, o próprio resultado, para poder, tipo, fazer um acréscimo, né, baseado na sua própria opinião. E aí, tipo, literalmente, né, ela foi acrescentada e um tempo depois, né, foi visto por esse rapaz aqui, o Edwin Powell Hubble, né, que é conhecido como Hubble, literalmente, calma, literalmente apresentou, né, a questão do estudo dele, né, que refutava essa ideia de Einstein, digamos assim, a questão do universo estático, não só a de Einstein, né, mas como a de vários outros cientistas também, né, que ele refutou, né, tentou refutar através de experimentos, visualizações, né, cálculos, números, né, que o universo ele estaria em uma determinada expansão, né, que ia literalmente de encontro ao que Einstein acreditava. E eu coloquei aqui, né, o efeito Doppler, não para poder falar sobre, mas só que para ajudar, né, a explicar para vocês, né, como que ele chegou nessa conclusão mais visual, digamos assim, né, porque o efeito Doppler, né, em relação ao som, funciona um pouco parecido, né, com a relação da luz também. Então, tipo, eu vou explicar para vocês rapidinho com essa imagem, né, como funcionaria o efeito Doppler e depois eu irei, tipo, literalmente mostrar para vocês, né, como que funcionaria com a luz, né, porque é uma forma semelhante. Então, você se imagina sendo esse homem aqui e essa ambulância está se aproximando de você. A sirene dela está ligada e, tipo, literalmente, à medida em que ela vai se aproximando de você, você vai perceber uma alta frequência. Você vai perceber que a frequência do som vai aumentando. A altura do som vai aumentando, né? Literalmente, né? Quando ela está passando por nós, quando ela passa do nosso lado, o som está bem alto. E assim que ela passa,
o som já começa a ficar na situação dessa senhora, aqui, de baixa frequência. A frequência vai diminuindo com o tempo, né? Então, literalmente, quando a ambulância está se aproximando da pessoa, né, a ambulância vai emitir esse som, e esse som, à medida em que vai se aproximando, vai aumentando a sua frequência, e, consequentemente, a gente escuta, né, um som mais alto. E à medida em que a ambulância passa pela pessoa, né, ela vai literalmente diminuindo a frequência do som, e a gente vai escutando aí um som mais, digamos assim, um som mais grave. Então, é mais ou menos isso a relação do efeito Doppler, né, e funciona parecido, né, com a questão da luz. Né? Por que funciona parecido? Porque quando um ponto de luz, né, se você estiver imaginando uma estrela, esse ponto de luz está se movimentando. Se esse ponto de luz estiver se aproximando de mim, a tendência da frequência da luz, né, que a gente observa, é aumentar. Entende? Então, tipo, à medida em que ele vai se aproximando, a frequência vai aumentando. E aqui no gráfico está mostrando que à medida em que a frequência vai aumentando, a luz tende de ir para o azul, para o violeta e tudo mais. E funciona para o contrário também. À medida em que a estrela ela vai se afastando, a tendência é que a luz, né, comece a aumentar a sua frequência, e à medida em que ela vai aumentando a sua frequência, a luz vai tendendo a ir para o vermelho. Então, foi mais ou menos dessa forma, né, a prática visual, né, tirando a questão dos cálculos, tirando a questão das teorias e tudo mais, né, de Hubble, que ele usou para poder demonstrar, né, através da sua observação com galáxias, estrelas, nebulosas e tudo mais, né, que estariam se afastando, né, e não se aproximando e nem estáticas. Por quê? Porque à medida em que elas estavam se afastando, ele estava observando isso, a luz estava tendendo a ir para o vermelho. Então, literalmente, né, ele demonstrou isso, né, e eu até peguei uma outra imagem aqui para poder deixar mais claro ainda, né, na mente de vocês. Imagina que aqui está sendo representado, né, pelo Sol, né, creio eu que seja o Sol isso aqui. E, tipo, literalmente, pensa como uma estrela qualquer, não necessariamente o Sol, mas pensa como uma estrela. E aqui, se imagine olhando para essa estrela. Se essa estrela tivesse um movimento em que ela tivesse se aproximando de você, né, ela literalmente tenderia a ter essa luz branca, né, tenderia para o azul. E se fosse o caso contrário, né, ela estivesse se afastando de você, ela tenderia aí a aumentar a sua frequência, e a luz tenderia a ir para um vermelho. Então, né, aí chega no real objetivo no qual que eu estou falando isso tudo para vocês, né, justamente o objetivo de Hubble, que é esse aqui de trás com o cachimbo, né, refutando a ideia de Einstein, né, no caso mostrando aqui nessa imagem para Einstein tudo isso que eu acabei de explicar a vocês, né, mostrando para Einstein que de certa forma ali aquelas galáxias, aquelas estrelas estariam se afastando, e consequentemente, né, se elas estão se afastando de certa forma, não vai, né, formar um universo estático, vai formar um universo em expansão. E foi aí que ele literalmente foi uma das, assim, das pessoas mais importantes em relação a isso, né? E uma das explicações também que, né, mostram que, de certa forma, né, ali o formato do Big Bang, né, aquela questão de explosão e estar tá numa constante expansão, assim, é algo, tipo, mais, assim, viável, né? Então, né, teve toda essa questão da constante gravitacional, né, de Einstein e tudo mais, e ele chegou, né, depois de realmente ter ali a noção, né, de que o universo estaria em uma determinada expansão, teve ali aquela noção de, digamos assim, de que cometeu um erro, né, entre aspas, né, porque foi isso que ele usou para poder se tomar como referência, né, a essa constante. Ele disse que, chegou até a publicar, se eu não me engano, né, que ele foi um dos maiores erros da carreira dele, né? Tipo, mal ele sabia que a constante iria ser usada, né, após, né, mas não com o mesmo objetivo. Porém, né, tipo, não tira aí o crédito dele, de certa forma, de ter aí posto a questão da constante, né, gravitacional à tona,
e, tipo, literalmente, né, apesar dela ter servido para alguma outra coisa, é como se fosse uma iniciativa, né, digamos assim. Então, não tira o crédito dele de certa forma em relação a ela. Deixa eu só observar aqui a hora para poder ver se eu não tô. Tem 10 minutinhos ainda. 10 minutinhos, né? Perfeito. Então, deixa eu ver aqui o que é que eu faço. A questão da importância, né? Falar para vocês a questão da importância, porque, né, eu apresentei aqui dois lados, né, duas visões diferentes e tudo mais, e, tipo, literalmente, é uma coisa assim que eu não quero sair daqui, né, parecendo que, literalmente, eu disse, Newton pensou de um jeito e Einstein pensou de outro. Então, se a de Einstein é utilizada hoje em dia, a de Newton está errada. Tipo, eu não quero que vocês pensem isso. Tá, deixa eu só beber água aqui um pouquinho, minha garganta tá ficando seca. Literalmente, eu não quero que vocês pensem isso, né? Porque não é. Até porque também, né, as duas têm o seu grau de importância. A de Newton, né, você pode ali perceber e tudo mais que tá numa determinada época, né, a de Einstein em outra época, né? Aí já tem outro fator aí para vocês, né, não ficarem comparando isso e também não ficarem pensando, né, que uma tá errada em relação à outra. Newton, ele foi, sim, um gênio. Ele foi brilhante, não só em relação à cosmologia e tipo à gravitação, mas também em relação à óptica, né, que foi ele também a pessoa que viu, né, a questão da divisão de cores, né, do espectro de luz visível e tudo mais, esse espectro aqui, ó. Tipo, essa questão aqui, ele viu, né, que a luz branca se divide, era a mistura de todas as cores e tudo mais, e, tipo, outros também, outros trabalhos em relação à óptica e, tipo, tudo mais. Então, se vocês forem parar para pensar, né, a questão da importância, apesar de, tipo, ele literalmente não ter, assim, pô, foi uma força e literalmente permaneceu como isso, né, como, digamos assim, um dogma de uma igreja, né, um dogma para a ciência, né, ele foi uma pessoa que tomou a iniciativa, né, e a iniciativa dele, não só em relação à gravitação, quanto em relação ali a, por exemplo, cálculo, né, o diferencial e o integral, que ele foi um dos principais percussores, né, para o desenvolvimento disso, né, foi literalmente ali sensacional naquela época, com o que ele tinha, com o desenvolvimento tecnológico e tudo mais. O cara, apesar de ser introvertido, não gostar muito de, tipo, literalmente sabe, expor tudo o que fazia, né, ele foi muito importante mesmo. Assim como Einstein, porque Einstein, né, tipo, ele literalmente, digamos assim, inovou a questão de pensamento. Não é que a de Newton estava errada, a de Einstein estava errada, é que ele inovou a questão do pensamento. É como se ele tivesse evoluído, não uma questão assim que explicasse mais uma abrangência de coisas. E, de certa forma, também, assim como a de Newton, né, tinha algumas aberturas, a de Einstein, ou, tipo, a teoria quântica, teoria, tipo, relativística, teorias clássicas também, existem aberturas, né, que, tipo, estão ali para serem refutadas. Porque isso é a ciência, no geral, sabe? Literalmente, ter ali a possibilidade do seu estudo ser refutado, de certa forma, ter ali a possibilidade de ser negado, a possibilidade de errar, a possibilidade de acreditar também, né? Porque eu falei de religião no início, parece que, tipo, a crença é um negócio inútil. Não, não é. Tipo, literalmente, a crença é importante assim como os cálculos. Porque se você não acreditasse no que você estaria calculando naquele momento, se você não acreditasse no que você queria fazer, se você não acreditasse no que você realmente, tipo, pensava e achava que era certo, as coisas não iriam dar. Assim como não andou para Newton, assim como não andaria para Newton, se fosse esse o caso, e assim como também não andaria para Einstein. Então, tipo, literalmente, eu só queria fazer aqui uma comparação, né, demonstrar para vocês, né, e João Marcos, né, eu creio que ele vai explicar isso melhor para vocês. Eu não trouxe um slide baseado em cálculos e tipo aquele slide mais pesado. Assim, eu trouxe um slide justamente para a gente ter essa conversa, porque, né, eu acho muito importante essa questão da conversa antes de começar a agir. E tipo é a mesma forma, né, com o assunto de física, com o assunto de cálculo, com o assunto de, sei lá, álgebra linear,
né, que eu vim até de cinza, para quem sabe, né, a questão do garoto de cinza. Mostrar para vocês tudo isso, né? Então, eu estou aqui com algumas considerações finais, né? Novamente, pedir desculpa, né, a todos vocês pelo incidente de sexta-feira, né, que realmente era algo que fugiu do meu controle e tudo mais. Eu queria ter apresentado realmente na sexta, né, e também agradecer, né, a todos que permaneceram, a todos que, né, tiveram a paciência de escutar, né, esse amante da física falar, né, todo esse tempo durante quase uma hora. E fica aqui o meu recado para vocês, né, ame a física como a si mesmo, porque, né, vocês vão precisar disso no curso, né, para as pessoas também que estavam cansadas, né, de ver eu escrever isso nos quadros da universidade ou então de ficar falando isso o tempo todo, né, eu estou dizendo agora para vocês, né, aproveitar que vocês não cansaram disso. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, né, sobre gravitação. Eu espero que tenham aproveitado, gostado. E é isso. Agora eu acho que tem que responder as perguntas e... Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, de verdade. Acabou no tempo certinho. Perfeito. Eu treinei, tipo, isso umas 5 vezes para poder parar justamente nos 45 minutos. Eu juro a tu. Valeu, João Paulo, de verdade. Vamos às perguntas, né? Acho que já tem algumas aqui no chat. Quem quiser fazer também, Meu Deus, tem ligar muita o coisa. microfone e falar também pode. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta era de Rafael. Não, de Beatriz, perdão. Beatriz, ela colocou o seguinte. Então, a Sim. gravidade é basicamente a consequência da influência da massa dos corpos no tecido do espaço-tempo? Seria mais ou menos isso na visão de Einstein, né? Porque na visão de Newton seria mais relacionado com uma força, né? E a visão de Einstein, aí, tipo, deixa eu até botar aqui o slide para você ver. Eu acho que esse daqui a imagem tá até maior, fica até melhor de ver. Se você perceber, né, a massa que vai fazer essa questão da curvatura, né, e a curvatura que vai gerar o movimento, né, do planeta, o tipo da estrela e tudo mais, né, em relação a isso. Então, sim, né, a sua pergunta, né, ela pode ser respondida com sim. A gravidade, ela seria mais ou menos isso, né, essa questão da curvatura, a tendência que digamos assim, a curvatura iria fazer, né, ter o movimento do planeta em si. Então, né, quanto maior for essa questão da curvatura, maior seria a gravidade, né, maior seria a tendência desse planeta entrar aqui na órbita e tudo mais, e ficar aí, né, por um longo período de tempo. Né, diferente da de Newton. Mais ou menos Próxima isso. pergunta. Essa agora é Peraí, mas da. ficou claro para ela, Ah, tipo, perdão, é verdade. se ela não entendeu, aí eu explico de alguma outra forma. Vou para o WhatsApp não, cara. Ficou Pronto, claro, perfeito. Beatriz? Falou que Nada? sim. Jones Marco perguntou o seguinte: se a gravidade é uma consequência e os buracos negros são formados pela explosão de uma estrela. Eita, acho que misturou um pouquinho aqui a pergunta dele. Como que é que eu não entendi? Eu não escutei o Eu início da pergunta. não entendi exatamente o que ele quis dizer. Ele falou assim: se a gravidade é uma consequência e os buracos negros são formados pela explosão de uma estrela, liberação de massa e energia, como ele tem gravidade? Não sei se ele. Eu acho que ele deve ter perguntado se, tipo, as estrelas colidem por causa dessa questão, né, da curvatura. Né? Eu acho que, tipo, chegaria uma estrela, giraria e colapsaria e, tipo, formaria. O buraco negro foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu não sei se é isso realmente. Eu não sei. Ele, assim, o fim da pergunta, ele pergunta se como que os buracos negros podem ter gravidade, né? Bom, tipo, o que eu expliquei aqui para vocês é justamente que essa questão da curvatura, né, João Marcos vai até explicar melhor para vocês também, porque provavelmente ele apresente algum cálculo, né, essa questão da curvatura é consequência da massa, né, a massa que faz a curvatura, né, a questão da densidade e tudo mais, ela faz existir essa curvatura. Quanto maior e mais denso for aquele objeto, aquele planeta, aquela estrela, maior vai ser essa curvatura. Então, tipo, o buraco negro, né, ele tem massa,
Tipo, ele tem ali o ponto de singularidade dele e, tipo, literalmente é algo que faz essa curvatura também. Entende? A curvatura é tão forte que, tipo, chega, né, a atrair e tudo mais, né, diversas coisas, inclusive a luz para ele. Então, tipo, o buraco negro, ele tem sim a questão da gravidade, porque ele tem sim esse ponto de singularidade, esse ponto de massa dele. Então, tipo, ele sim faz a curvatura no espaço-tempo e, tipo, né, consequentemente, né, seria a gravidade, assim, falando. Eu espero que tenha respondido a pergunta. Perfeito. Eu creio que sim, De Dionismar. Não verdade, sei se você está ouvindo aí, mas. Ó, ele falou isso. Então acho que respondeu. pronto, eu espero que sim. Deixa eu ver aqui. Rafael perguntou. Eu queria saber como tem sido a área dessa pesquisa. Perdão. Eu queria saber como tem sido a pesquisa dessa área na UFPB, tópicos trabalhados e como nós podemos ingressar em breve. Perfeito. Olha, eu posso falar muito em relação a mim, tá? Eu não vou ter essa informação para você no geral, mas em relação à minha experiência, né, em relação à área da cosmologia, astronomia e relatividade, né, o meu estudo com o professor Valdir, né, tipo, literalmente foi algo assim bem difícil, sabe? Foi difícil de, tipo, eu realmente ter ali aquela conversa com ele e tal, mas não porque é escasso, digamos assim. Existem professores de referência na UFPB e, tipo, literalmente professores que estão com vontade de ensinar, né? Existe o professor Jansen, existe o professor Romero, existe o professor, né, Valdir, né, que é o que eu estudava com ele. Então, tipo, a questão da minha dificuldade envolvia muito mais problemas pessoais, né, e, tipo, problemas de saúde do professor Valdir. Então, tipo, a questão de tópicos, né, que eu posso te dizer, né, a gente buscava estudar, na verdade, tópicos relacionados muito mais à questão de gravitação também, sabe? A questão dessa, justamente, praticamente o que eu dei aula aqui para vocês, né, essa conversa, né, de justamente essa deformação de espaço-tempo. Eu falava também sobre questões de energia escura, matéria escura, né, tipo, literalmente, deixa eu ver, interação entre corpos, de sabe, é tanta coisa, como eu falei para vocês, que, tipo, literalmente eu não consigo, assim, ditar todas aqui para você. Mas, com ênfase mesmo, assim, a gente estava estudando em cosmologia, né, relacionada à relatividade. Então, tipo, teve a questão da dificuldade, a questão dos tópicos e qual foi a outra? E como ingressar, ela perguntou. Como ingressar. Mais próximo, mais rápido. Bom, a maneira que eu ingressei, né, nisso foi primeiramente, né, entrando, né, e participando do início, né, do projeto do Clube de Astronomia e Astrofísica, né, que se você está pretendendo, né, ter esse ramo aí da astronomia, né, da astrofísica, é tipo literalmente um projeto de extensão muito bom, né, que literalmente a gente estuda, a gente, né, debate sobre esse tipo de situação, sobre, né, digamos assim, eventos cosmológicos e, tipo, literalmente no geral, entende? No universo mesmo. E aí, tipo, a primeira forma de ingressar nisso foi dessa forma, né? Até porque eu vim para cá, né? No caso, para João Pessoa, na UFPB, justamente para estudar isso, que eu moro em Pernambuco, para quem não sabe. E a segunda forma, né, foi justamente para estudar com o professor Valdir, né, que, né, teve ali a questão da conversa, né, eu fui até a sala dele, conversei com ele e tudo mais, disse as minhas intenções, disse os meus objetivos, né, tipo, fui lá, disse para ele, tipo, a questão de ter vindo de Pernambuco para João Pessoa só para estudar essa questão de cosmologia, relatividade, e aí, tipo, né, teve essa conversa e ele aceitou, né, tem essa questão também da aceitação. Se o professor tiver disposto, tiver disponível, tiver, tipo, literalmente, assim, digamos, com um estudo em mãos para poder realizar, ele vai, tipo, falar com você e vai dizer se você pode ser aceita, pode não ser aceita e tudo mais. Então, tipo, foi essa a forma que eu usei, né? Primeiramente, entrar no clube, né, de astronomia e astrofísica, e a segunda parte foi justamente essa conversa que eu tive com o Valdir. Então, Lembrando que amanhã, né, a nossa única aula da noite vai ser a aula às 19 horas, a aula de astronomia e astrofísica com a Michelle, que é sim, coordenadora do clube, né? Então, quem tiver dúvidas aí a respeito, podem trazer. Gente, devido ao tempo, eu não vou fazer nenhuma das perguntas que falam de
gravidade de Einstein, espaço-tempo. Por quê? Porque a gente vai ter a aula agora das 19 horas que vai ser sobre relatividade geral. E aí o João Marcos ele vai falar bastante sobre isso, sobre curvatura do Isso, é verdade. espaço-tempo. Então talvez as suas dúvidas sejam respondidas na aula dele, tá certo? Uhum. Então eu vou pular aqui para, mas assim, quem fez perguntas sobre isso, por exemplo, eu vi que Anderson fez uma pergunta sobre a interpretação da aceleração na relatividade geral. É uma boa Tiago pergunta. colocou a respeito de se um buraco negro rasga o tecido do espaço-tempo. Então, assim, todas essas perguntas de vocês relacionadas a espaço-tempo, interpretação de Einstein, guardem elas e refaçam na aula agora das 19 horas, tá certo? Que aí vai ser um tema mais apropriado. Eu Se vou fazer quiser uma que não, também. eu vou Ah, fazer uma que tipo, não tem a ver. Oi? não, tipo, eu só ia falar que, tipo assim, se tiverem alguma observação a fazer, né, tipo, até mesmo se for elogio, crítica e tudo mais, pode vir falar comigo, né, e tipo, se tiver alguma dúvida que eu não cessei, se tiver alguma coisa que ficou em aberto na minha explicação, né, que eu lutei o máximo para que não existisse esse tipo de situação, mas se, né, realmente acontecer isso, pode vir falar comigo, né, no privado, WhatsApp ou no meu Instagram, que tipo, eu vou procurar responder todos da melhor maneira possível. Eu Eu mando vou lhe... áudios, eu mostro alguma foto de algum estudo, alguma coisa assim do tipo. Perfeito. Eu vou lhe fazer a última pergunta que não teve a ver com espaço-tempo, nem com essas coisas. Tem a ver, mas não diretamente, certo? Que é o Pode seguinte, fazer. o Ricardo ele perguntou, a constante cosmológica, né, que você citou, tem algo a ver com a Uhum. energia escura? Assim, isso é uma conversa muito assim específica, sabe? Literalmente é algo que tem muita coisa para se falar sobre, mas pode ter a ver, sim, entende? Justamente porque a gente não sabe, assim, literalmente o que seria, né? Assim, 100% de certeza que o que seria a matéria escura, né? Então, tipo, literalmente pode ser justamente essa matéria que, digamos assim, por exemplo, faça o universo estar em expansão, por exemplo. Sabe? Então, tipo, a constante cosmológica, ela é ligada justamente com isso, com essa questão da expansão do universo. Então, tipo, se a matéria escura tiver, né, essa questão de influência, né, na questão da expansão e tudo mais, ela tem a ver com a constante cosmológica. Então, tipo, eu não posso te dar uma certeza, entende? É uma coisa até que eu estudo com o Valdir, sabe, sobre essa questão da matéria escura também, que é algo que é muito complicado de entender, inclusive os cálculos. Então, tipo, é algo que eu posso te dizer. Se ela tiver alguma coisa a ver, entendeu, com essa questão de expansão, com essa questão, né, do afastamento de galáxias, esse tipo de coisa, sim, ela tem a ver com a constante cosmológica, porque a constante cosmológica ela é usada justamente para isso, para denotar essa expansão, né, ou então a falta dela, que no caso ela é usada para denotar a expansão, entende? Mas ela também poderia ser usada para denotar a falta da expansão, no caso de o universo ser estático ou no caso do universo estar encolhendo, entende? Então, tipo, literalmente é isso, é uma coisa assim, uma pergunta que eu posso te falar mais sobre, mas é uma coisa que é meio incerto ainda, entende? Pelo menos para mim. Perfeito, muito obrigado, meu amigo, novamente. Gente, devido ao tempo para a gente ter aqueles 5 minutinhos, né, para se esticar, eu vou encerrar por aqui a parte do João Paulo, tá bom? Mas, assim, a maioria das outras perguntas foi, como eu falei, né? Outros fizeram perguntas, mas é muita coisa. E o espaço-tempo, e Einstein. Então, o João Marcos, que vai falar agora às 19 horas, vai falar sobre relatividade geral. E vocês podem refazer essas perguntas na aula dele, tá certo? Ou também podem, né? Como o João Paulo se colocou à disposição, falar com ele no privado, que ele pode ajudar vocês a conhecer melhor essas coisas. Tá bom? João Paulo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição. E tamo Não, junto. tamo junto sempre, gente. Obrigado aí, obrigado, Lucas. Você sempre Valeu, meu sendo amigo. essa pessoa incrível. Beijo. Vou parar aqui a apresentação, vou parar aqui a gravação agora, certo, gente? Aí tem aí aqueles minutinhos para tomar uma água e se esticar. 19 horas em ponto a gente volta para a segunda aula, tá certo?